Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentando-os a todos. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Hoje trataremos de uma virtude tão importante como é a humildade. Iniciemos então com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comecemos dando uma definição de humildade segundo São Bernardo. São Bernardo vai dizer que a humildade é uma virtude pela qual o homem, através do verdadeiro conhecimento de si mesmo, torna-se desprezível aos próprios olhos. Então, a humildade tem um duplo fundamento, a verdade e a justiça. Pela verdade, conhecemos como somos realmente, como somos de fato. E pela justiça, somos inclinados a nos dar o tratamento em conformidade com esse conhecimento. Para conhecer a nós mesmos, Santo Tomás vai dizer que é preciso ver o que em nós pertence a Deus e o que é realmente nosso. E ele afirma lá na Suma Teológica que é do homem certamente tudo que é falho, e é de Deus tudo que é de salvação e perfeição, pois Deus não criou nada imperfeito, tudo perfeito. Então, se tem alguma coisa ruim, é nossa. E se tem alguma coisa falha, é nossa. Se tem alguma coisa que é boa, perfeita, é de Deus. Então, o Padre Tanqueray vai completar: tudo que em nós há de bom pertence a Deus e procede de Deus. E tudo que é mal ou defeituoso vem de nós mesmos. Então, sobra-nos somente o lado ruim, o que é bom é de Deus. E assim, por justiça, somos impelidos imperiosamente para dar glória a Deus e a ninguém mais, porque tudo que temos de bom é dele. É a glorificar a Deus por tudo que nos dá. A ele toda a honra e toda a glória. No entanto, vai dizer Santo Tomás que a humildade não nos impede de ver e admirar o que há de bom em nós. Mas, quando se admira um quadro, a homenagem é para o pintor. Na verdade, se trata de ver que há em nós alguma qualidade, mas considerá-la não como nossa, há um dom divino. Não é nossa essa virtude, porque se faltasse a graça de Deus, não a teríamos. Então é isso, admiramos a Deus pela virtude que colocou em nós, mas sabendo, reconhecendo que a obra é dele, não é nossa. Isso gera uma atitude de tudo que há de bom em nós não nos pertence de fato. Nós somos só o lado ruim, o lado pecaminoso, o lado falho. Além disso, a nossa condição de pecadores impõe-nos a humilhação. Por quê? Não somos mais do que pecado. Porque primeiro nascemos no pecado, resgatados pela graça de Deus, pelo batismo, pela justificação, mas continuamos inclinados ao pecado. Pelos 7 pecados capitais, a nossa inclinação para o mal, como já falamos em tantas oportunidades. Santo Agostinho, nesse sentido, vai dizer que se não cometemos todos os pecados do mundo, devemos isso à graça de Deus, porque a inclinação do pecado está em nós. Se faltar a graça, cometemos os piores pecados do mundo. Então, por justiça, devemos amar as humilhações. Já vamos falar uma frase depois de São Francisco de Sales sobre amor à própria abjeção. Aceitar as próprias injúrias. Então, se disserem que nós somos avarentos, soberbos, devemos sim concordar com isso, porque dentro de nós essas inclinações nós temos: preguiçoso, avarento, soberbo, luxurioso, iracundo, etc. Né? Tudo isso está dentro de nós e somos inclinados a fazer, só não fazemos mais porque temos a graça de Deus que nos sustenta. Então, assim como somos um nada, devemos também amar ser desconhecidos e reconhecidos como um nada. Obviamente isso é algo difícil, só a graça de Deus também pode fazer isso conosco. Não está ao nosso alcance, essa disposição interior é algo realmente sobrenatural. Existem, então, nesse sentido, graus de humildade.
Eu vou citar aqui dois, o de Santo Inácio de Loyola e o de Monsenhor Ollier, que é do nosso livro-texto, da escola sulpiciana. Primeiro grau de humildade de Santo Inácio, ele vai dizer que é fazer todo o possível para obedecer à lei de Deus. Ter essa disposição é essencial para se manter em estado de graça, ou seja, é na verdade um primeiro grau de obediência, também é um primeiro grau de humildade. Já falamos que a obediência tem muita ligação com a humildade, porque é curvar-se diante da lei de Deus, diante dos mandamentos e depois diante da própria igreja. O segundo grau consiste já numa indiferença sobre a própria vontade, sobre a própria vida também. Ou seja, não desejar nem riqueza ou pobreza, nem honra ou desonra, nem vida longa ou vida breve. Ou seja, conformar-se com a vontade de Deus, submetendo-se a essa vontade divina de beneplácito, ou seja, aquilo que acontece conosco no dia a dia é o melhor para nós porque amamos a Deus. Essa disposição supõe que tudo seja igual para a glória de Deus. Se estou amando, Ele me leva a glorificá-lo pelos caminhos que Ele escolheu para mim, não que eu escolhi para servi-lo. E todos então são de igual vantagem para a salvação da minha alma. E essa disposição, vai dizer Santo Inácio, já é muito perfeita, pois poucas almas alcançam. Mas existe ainda um terceiro grau, que sendo igual o louvor e a glória de Deus, da divina majestade, para imitar e parecer mais com Cristo, a pessoa, entre a pobreza e a riqueza, ela escolhe a pobreza com Cristo pobre, ou injúrias com Cristo cheio de injúrias e desonra. Trata-se assim do amor à cruz e o amor da humilhação, em união com Jesus e por causa dele. É realmente uma disposição dos perfeitos, dos santos. Já o Monsenhor Ollier, no nosso livro-texto, no parágrafo 1134, ele vai falar de uma forma um pouco diferente desses graus de humildade. Ele diz que o primeiro é comprazer-se no conhecimento de si mesmo, de sua vileza e baixeza, dos seus defeitos e pecados. Ou seja, reconhecer-se pecador, reconhecer-se uma pessoa inclinada ao pecado, como já falamos, é o primeiro grau de humildade, segundo Monsenhor Ollier. O segundo degrau é desejar ser tido como vil, abjeto, como nada e pecado, e ser considerado como tal aos olhos de todos. Ou seja, além de eu reconhecer a própria vileza, é começar a desejar que os outros reconheçam em mim a minha própria baixeza, a minha própria vileza, que os outros me considerem como um nada e pecado. Já é uma disposição bastante avançada. Mas ainda vai falar então do terceiro grau, que é desejar não somente ser conhecido agora, mas também ser tratado como vil, abjeto e desprezível. É receber com alegria todos os desprezos e humilhações possíveis, em uma palavra. É desejar ser tratado como merecemos, ou seja, que nos tratem como alguém desprezível, algo realmente que só os santos alcançam. É nesse sentido, nesse último sentido, que São Francisco de Sales, no seu livro Introdução à Vida Devota, Filoteia, ele vai falar sobre o amor à própria abjeção, o amor ao próprio desprezo, que os outros nos desprezem. Ele vai dizer assim: a perfeição da humildade, porém, consiste não só em reconhecermos a nossa abjeção, mas também em amá-la e comprazer-nos nela, não por uma pouca pobreza de ânimo e pusilanimidade, mas em vista da glória que devemos dedicar ao nosso próximo, preferindo-o a nós mesmos. Então, devemos realmente ter esse desejo. Os santos acabam tendo esse desejo, digamos assim, e isso também, evidentemente, quem busca a santidade é uma meta de ter esse desejo de ser desprezado. Sobre a excelência da humildade e a sua importância. Veja que Santo Tomás vai dizer que, considerada em si mesma, a humildade, um ato de humildade é inferior às vezes a um ato de caridade, obviamente, de um ato de obediência até, e de algumas outras virtudes morais. Contudo, o grande valor da humildade, que a torna uma das mais excelentes virtudes, talvez, não sei se é a mais excelente, porque a caridade evidentemente é superior, mas entre as virtudes morais, é porque ela é a chave que abre os tesouros da graça de Deus. Lá na carta de São Pedro, vai dizer, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, ou seja, o soberbo não recebe graça de Deus, ele dá a sua graça aos humildes. A alma que é humilde não se enaltece a si próprio com as graças que recebe,
Pelo contrário, quando a pessoa já está num grau bastante de humildade, quando Deus dá mais graça, ela se sente humilhada com as graças que recebe, porque considera-se completamente indigna de tanta graça. E aquilo a constrange, como vai dizer São Paulo, no amor de Cristo nos constrange. Ela se sente tão pequenininha, recebe tanta graça, é como diz São Pedro, né? Afasta de mim, Senhor, porque sou um pobre pecador. Então, a humildade, quando está num estágio avançado, quando Deus dá graça, ela se sente ainda mais humilhada. Então, a humildade nos esvazia do amor próprio e da vanglória, e criando um espaço para a graça de Deus, e esse espaço, então, Deus deseja preencher. Então, veja a grandiosidade. O humilde não rouba a graça de Deus. Quando a pessoa recebe, às vezes, muita graça, começa a achar que ela tem algum mérito, que Deus achou nela algum valor. E isso é o início da queda, é deixar a soberba entrar no nosso coração. Então, com essa questão dela dar abertura para a graça de Deus, de ser a chave para a graça de Deus, é que torna a humildade a base de todas as virtudes. O Padre Tanqueray vai dizer que sem a humildade não há virtude sólida, e com ela todas as virtudes se tornam mais profundas e perfeitas. Então a humildade está na base, na raiz das outras virtudes. Para começar, o orgulho, já vimos, é o pior de todos os pecados, o maior obstáculo para a fé. Ora, a humildade se contrapõe diretamente ao orgulho. Por outro lado, o humilde coloca sua esperança em Deus, porque desconfia de si mesmo. Ele sabe que ele é nada e pecado, ele tem que contar com Deus, com a esperança em Deus. Por outro lado, também a caridade tem por inimigo o egoísmo. O contrário da caridade é o egoísmo. E assim, ao esvaziar-se de nós mesmos, de deixar de querer as coisas para nós, nos tornamos assim humildes, é que isso acaba fazendo com que aumente o amor de Deus em nós. Santo Agostinho vai afirmar: não há estrada mais sublime que a caridade, mas somente os humildes a percorrem. Então, quem percorre a estrada da caridade são os humildes. Então, quanto mais compreendemos que a Deus deve ser oferecido tudo em sacrifício, mais se aperfeiçoa também, em termos de virtudes morais, a prática da religião, porque a Ele toda honra e toda glória, como já dissemos, e com isso cresce o culto de adoração e assim a virtude da religião. Por outro lado, a prudência também exige humildade. Veja, as pessoas humildes gostam de refletir antes de agir, de consultar os outros, de ler, de estudar. O arrogante ou soberbo não, ele acha que sabe tudo e já parte para a ação imprudentemente. Por outro lado, a justiça também requer humildade, porque o orgulhoso exagera as próprias qualidades, né, em detrimento do próximo. Na verdade, ele se valoriza a si próprio e menospreza o próximo, então acaba cometendo injustiça. Quanto à fortaleza, o humilde tem consciência da própria fraqueza. Ele confia na força de Deus que habita nele, pode confiar, mas ele tem consciência da própria fraqueza, e isso é próprio da humildade. Já vimos nas aulas anteriores que, em termos de temperança e a castidade, né, vimos que a humildade é um dos fortes avançados da castidade, né, desconfiar de si mesmo. Né. Também a mansidão e a paciência somente são bem praticados quando sabemos aceitar as humilhações, ter paciência de chegar à oportunidade, a vergar a cabeça, sim, Senhor, aceito a tua vontade dessa forma, quando tem alguma doença, alguma coisa, ou quando tem que suportar alguém que para nós é uma pessoa praticamente insuportável, né? Também requer muita humildade. Santo Agostinho vai afirmar: queres elevar-te? Começa abaixando-te. Sonhas construir um edifício que se erga até o céu? Construa antes o fundamento sobre a humildade. Então, quanto mais elevada seja a construção, mais profundo deve ser o alicerce. Mais profunda, maior deve ser a humildade. Veja o que Deus fez com Nossa Senhora, né? Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 48 de São Lucas: porque olhou para a humildade da sua serva. Por isso, todas as gerações de agora em diante me chamarão bem-aventurada. Veja que essa frase é até interessante, né? Porque a Bíblia da Ave Maria vai dizer: porque olhou para a sua pobre serva. Essa versão que eu li aqui é da tradução da CNBB, que vai dizer para a humildade de sua serva. A Bíblia de Jerusalém vai dizer para a humilhação de sua serva. E agora a CNBB lançou uma nova versão que reformulou essa tradução e disse para a condição humilde de sua serva. A mim me parece que olhou para a humildade é a melhor tradução. Ocorre que as pessoas às vezes entendem que, por exemplo, uma pessoa
O fato de se reconhecer humilde já não é mais humilde, né? No entanto, como vimos lá no início, Santo Tomás diz que o humilde não significa não ver qualidades em si, mas que essa qualidade não é dele, é de Deus que colocou nele através da graça. Então ele não se ensoberbece, sabendo que se faltar graça vai perder tudo isso. Não é dele, é como se fosse algo emprestado. Então não significa que se Nossa Senhora viu nela a própria humildade, que ela não fosse humilde. Significa que ela vê que existe uma humildade, mas que aquilo não é dela. Também Jesus mesmo diz, sou manso e humilde de coração. Então, para mim, essa tradução, olhou para a humildade, é a mais correta porque exalta a humildade em sua inteireza. E as outras, às vezes, pode estar relacionado com pobreza, condição humilde, leva uma tradução em português para algo muito de pobreza. E a humildade é mais ampla do que a pobreza. Bem, quanto à prática da humildade, né, os principiantes começam combatendo, obviamente, o orgulho, né, que é o pecado capital do orgulho, porque a humildade, como dissemos, se contrapõe diretamente ao orgulho. E os que estão já na via iluminativa começam a tentar praticar a humildade de Jesus, a humildade de Nosso Senhor, desde a sua vida oculta, deixando sua condição divina para vir para um seio materno humano, embora santo, mas humano, e fazendo-se pobre, tendo que ser perseguido, fugir para o Egito, e tudo na simplicidade de sua vida. Depois, na sua vida pública, Jesus praticou muito esquecimento de si mesmo, né? Não cuidava mais de si próprio, andava com um andarilho, não tinha onde repousar a cabeça, como nos diz a Bíblia. Ele mesmo depois vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, nada para ele, era para servir. E também na vida padecente, na paixão, onde praticou a humildade de abjeção, né, que já falamos, de amor à abjeção. Já São Paulo vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, assumiu o nosso pecado, tornou-se abjeto diante de Deus, tanto é que a hora que assimilou para si o pecado, é como que se Deus retirasse, oferecesse o abandono, um abandono evidentemente temporário, porque depois foi glorificado pela ressurreição, mas ele, à medida que assume o pecado, Deus se afasta, então ele assumiu sobre si o pecado. E depois, falando de Jesus, Salmo 21, eu porém sou um verme, não sou um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Então vai dizer como ele se tornou a abjeção da plebe. E também na carta de São Pedro, também ele vai dizer, ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então ele simplesmente calou-se como um cordeiro, sem reagir, deixando-se ser humilhado, ser maltratado, ser injuriado. É a humildade da vida padecente. E além disso, depois, ainda nos deixou a humildade da vida eucarística, que reproduz esses diferentes exemplos de humildade que a gente deu. Então lá no fundo do tabernáculo, Jesus é a causa principal de todo o bem que se faz no mundo e, no entanto, tantas vezes desprezado, insultado, afrontado. Por quê? Porque para reconhecer Jesus na Eucaristia é preciso muita humildade, muita aceitação, é verdade de fé, é dogma de fé, aceito, não entendo, não vejo, não sinto, mas Jesus disse, pronto, é uma verdade de fé, eu acato, me vergo a qualquer sentimento, raciocínio, etc. Aí também é a condição de humildade, veja como é importante a humildade, inclusive na questão eucarística. Bem, nós devemos praticar a humildade tanto para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Então, como é que praticamos para com Deus? Pelo espírito de religião primeiro, reconhecendo que Deus é a plenitude do ser e da perfeição, e nós somos nada e pecado. Então é aquilo que já posicionamos logo no início. Sabemos a nossa condição de nada e pecado, passamos a glorificar mais a Deus. Só Tu és santo, só Tu, Senhor, só Tu, Altíssimo, vai dizer a nossa liturgia da missa. E também pelo espírito de gratidão, não só de religião, reconhecendo que Deus é a origem de todo bem, e tudo que há de bom em nós é dele, a Ele pertence. E também pelo espírito de dependência, que nos leva a reconhecer a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa boa por nós mesmos. Sem mim nada podeis fazer, vai dizer Jesus. Então, reconhecer que principalmente em termos sobrenaturais, nada podemos sem a graça de Deus, sem que a graça de Deus habite em nós. E também a humildade, então, para com o próximo.
Então, ver nos próximos, né, os dons naturais e sobrenaturais que Deus deu a ele. E alegrar-se com as virtudes e triunfos, ou seja, deixar a inveja de lado. Se teve virtudes, teve triunfa, feliz da vida, que bom que Deus o agraciou. E quando também vemos o próximo cair em pecado, em vez de ficar indignado, tratar de rezar pela sua conversão. Sabemos que se faltasse a graça, faríamos coisa pior que ele, como diz Santo Agostinho. E é isso que nos permite considerar-nos inferiores ao próximo. Sabemos que se faltar graça, vamos pecar no dia seguinte. Como eu sempre digo, São Pedro, até o momento em que Jesus estava do lado dele, no Monte das Oliveiras, tinha coragem, tinha força, cortou a orelha do soldado. Foi Jesus sair do lado dele, traiu Jesus poucas horas depois. Então, se não estamos contando com a graça de Deus, somos inclinados a cometer os piores pecados. São Paulo aos Coríntios vai dizer nessa questão de considerar o próximo superior a nós mesmos, ele vai dizer que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Veja, é a humildade que ensina a considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, é crescer realmente sempre na humildade. E além disso, tem a prática da humildade para conosco mesmo. Então devemos ver acima de tudo o que há de defeituoso em nós e não nos fixar nas qualidades. Devemos nos fixar no nosso nada, na nossa incapacidade e no nosso pecado. E assim nós vamos manter dentro de nós sentimentos de humildade, humilhação e vergonha. Essa humildade para conosco abrange todo o nosso ser inteiramente, tanto o nosso espírito, nosso intelecto e vontade, o nosso coração e o nosso exterior. A humildade de espírito compreende 4 coisas. Essa justa desconfiança de nós mesmos, né, que já falamos, sabendo que por nós não podemos nada e que vamos cair no pecado se não tivermos a graça. Também essa humildade de espírito é não buscar reluzir ou ser estimado pelas pessoas, apenas a busca de ser útil e fazer o bem. E também praticar a docilidade intelectual, principalmente pela obediência. Quanta desobediência, inclusive quanta soberba, tanto às vezes na interpretação da Bíblia, com a falta de não aceitar a doutrina da igreja, tão provada por milênios, né? Por concílios, os dogmas de fé, e às vezes não, isso eu não acredito, isso eu não aceito, isso eu não posso aceitar, a interpretação é assim, daí esquece outras partes da Bíblia, nunca lê, né? Porque aquilo fere, e assim vimos tanta rebeldia, porque não se aceita simplesmente uma doutrina sã, que já vem solidificada pela igreja de milênios, e tão comprovada por tantos santos, e às vezes na nossa soberba, falta total de humildade, queremos nós encontrar um novo caminho, né? Já existe o caminho apontado por Jesus com a doutrina santa da igreja, tudo mais acaba sendo soberba. Por outro lado, também está dentro desse contexto não se obstinar nas próprias ideias, e principalmente em pontos controvertidos. Ora, isso é fruto da soberba. O humilde não tem essa ousadia de querer se obstinar nas próprias ideias. E também existe ainda a humildade de coração, que em vez de desejar e buscar a glória e a honra, fica satisfeito na posição em que se encontra. Não quer glória e honra, né? Ele quer servir a Deus e fazer o bem. Então ele acaba sempre preferindo a vida oculta do que as funções brilhantes. Ele ama ser desconhecido e considerado um nada. Veja que os santos, mesmo quando fazem milagres, querem esconder os milagres, não querem que eles apareçam, quer que o milagre e a glória de Deus seja realçada, mas não a vida deles. O próprio Jesus dava tantos exemplos disso, curava as pessoas e dizia, não contei isso a ninguém, não falem para ninguém, né? Não era para ele reluzir, embora sendo Deus, já ensinando para nós a humildade. Hoje às vezes vemos tantas pessoas que recebem uma graça, querem falar para todo mundo que Deus fez isso comigo, eu vi aquilo, Deus fez isso, tal, contando para todo mundo. Humilde não, deixa eu no meu escondimento, que reluz a glória de Deus. Se Deus quer divulgar isso, Ele divulga, não sou eu que vou querer divulgar, nem tenho dignidade para isso, é o que ele pensa. São Vicente de Paulo vai dar a regra, então. Nunca devemos pôr ou fixar os olhos no que há de bom em nós, mas aplicar-se em conhecer o que há de mal e defeituoso. Essa é uma maneira muito eficaz de conservar a humildade. Então, aplicar-se a reconhecer o que há de mal e defeituoso e não olhar para o que há de bom em nós. Além disso, existe a humildade exterior, mas esta deve ser um reflexo da humildade interior. Ou seja, eu tenho humildade interior e por isso quero praticar a humildade exterior. Na verdade, a humildade exterior não traz uma humildade interior, mas ela sim, a partir do momento que eu tenho o interior e pratico a exterior, ela é intensificada, ela colabora para melhorar a minha humildade interior. Então assim,
ter moradia simples, vestes modestas, ocupações, de trabalho humildes, postura e modo de agir naturais, sem artificialidades, ter condescendência, reverência para com os superiores, nas conversas, deixar que os outros falem, falar pouco de nós mesmos, tudo são atitudes exteriores que contribuem para a nossa humildade se ela está em desenvolvimento. No entanto, podemos ter às vezes condições exteriores que nada falam de humildade. Então a pessoa pode ser pobre e muito orgulhosa, não tem nada de humildade. Está naquela condição por uma circunstância da vida, mas não tem nada de humilde. Então, a condição exterior não traz a humildade, mas se a pessoa tem a interior, pratica a humildade exterior, essa vem reforçar. Então, ela contribui. Por fim, fechamos com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela vai dizer: a santidade não está nesta ou naquela prática. Ela consiste numa disposição do coração que nos torna humildes e pequenos nas mãos de Deus, conscientes de nossa fraqueza e confiantes até a audácia na sua bondade de Pai. Então a santidade está em muita parte relacionada assim com a humildade. Hoje, com isso, encerramos os nossos estudos das virtudes morais. As virtudes morais nos abrandam e disciplinam as nossas más inclinações, fazendo com que a nosso intelecto, nossas faculdades superiores submetam as inferiores e com isso também nos submetamos à vontade de Deus. Então, aos poucos, as virtudes morais vão restaurando a ordem primitiva da nossa alma, aquela que era lá do livro do Gênesis de Adão e Eva, que eram simplesmente santos diante de Deus. E essas virtudes morais não somente removem os obstáculos, como também dão um início de união com Deus, principiam a nossa união, fazem crescer a nossa unidade e também preparam o caminho para aperfeiçoar as virtudes teologais que falaremos a partir da próxima aula. Então que Deus nos dê muita prudência, muita temperança, muita fortaleza, também muita humildade, como falamos na aula de hoje, para que realmente cresçamos assim na graça de Deus e depois vamos aperfeiçoar com isso a caridade, a fé e a esperança que trataremos na aula seguinte. Agradecemos a atenção de todos, era o que tínhamos para falar no dia de hoje. Muito obrigado, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.